Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a respeito do texto Uma Igreja Marcante na Comunhão, parte 1. Esse texto foi escrito pelo pastor Jefferson Dantas para a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu vou fazer esse devocional com vocês e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, podemos então orar. Senhor Jesus, que nós possamos entender a relevância da comunhão, de estarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, ó Pai. Que no individual nós possamos entender esta importante qualidade da igreja, para que ela possa ser fortalecida por cada um de nós. Em teu nome oramos. Amém. Meus irmãos, o nosso texto de hoje está em Atos, capítulo 2, versículos 41 até o 47. E diz assim, ó. Muitos lembram que ontem nós lemos a parte em que Pedro fez um sermão no templo, né? E haviam muitas pessoas lá atentas ao sermão do templo. E agora vem a conclusão do que aconteceu depois que Pedro fez aquele sermão no templo. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? É uma descrição muito vibrante, né, irmãos, da igreja primitiva. Que só nós possamos, né, participar de uma igreja assim. Porque só é possível se formos aquelas pessoas que Jesus realmente gostaria que fôssemos. Aí sim, né, a nossa igreja vai ser como a igreja primitiva, uma igreja de comunhão. Bem, o pastor Jefferson Dantas escolheu o versículo 44 para ser o versículo principal do dia. E ele diz assim, ó, todos os dias criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí o pastor pergunta, o que é comunhão? E lá em Salmos 133:1 tem uma pista do que seja comunhão. Ele diz assim, onde desce o óleo do Espírito, ainda há união entre os irmãos. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, quando a comunhão é verdadeira, não tem briga, não tem arranca-rabo, mimimi. Por quê? Porque vai ter perdão, vai ter cura, o Senhor vai estar entre estas pessoas. Era o que se via na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, porque eles estavam sempre juntos, mas eles tinham um espírito comum entre eles. Eles partiam o pão de casa em casa, reuniam-se nos templos, nos lares. Então, ali a igreja era realmente marcada pela comunhão. Era uma igreja bonita de se ver. Por isso que as pessoas se simpatizavam com eles, né? Eles faziam tudo em comum e era uma coisa bonita de ver. Então, como a igreja de Jerusalém, nossas igrejas só irão avançar se esta comunhão for real em nós. Se nós tivermos isso em nós, a nossa igreja avança. E o pastor conta aqui que um professor dele dizia que é na comunhão que está a glória da igreja. E eu concordo com isso. Os irmãos também? Bem, aí ele dá um exemplo interessante, que é a da palavra comunhão em inglês. Como se fala comunhão em inglês? Em inglês se fala fellowship. Então, são duas palavras que foram juntadas. Fellow, que é companheiro, que é próximo, que é filho de Deus. Mais ship. Mas não é chip de computador, é chip com S-H-I-P, que é o navio. Então, quando a gente junta as duas, a gente tem um significado do termo. Aqueles que navegam juntos, aquele que navega conosco. Já no grego, no Novo Testamento, o termo traduzido tem o significado de companheirismo, participação, de estar junto, caminhar juntos, cooperação, compartilhar.
É maravilhosa essa palavra, né? Precisamos colocar em prática. Então, a jornada da fé não é uma viagem para ser feita sozinho. Ninguém comunga sozinho, não é verdade? É uma viagem de navio, onde tripulantes e passageiros navegam no mar da vida de mãos dadas. Uma jornada em que, seja qual for a tempestade, o tempo ruim, o trepidar do navio, não interessa. O companheirismo e a cooperação ajudarão a todos, até que o vento pare de soprar e as ondas possam se acalmar. Bonito isso, né, irmãos? Bem, o nosso manancial termina assim. Comunhão é algo muito importante, não somente pela palavra, na etimologia, mas na vivência. Amém? Bem, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.